E quero dizer de partida que é com imensa satisfação que apresento o professor Michel Agier e eu agradeço, em nome da diretoria da Ampox, pela contribuição que a sua conferência certamente nos dará para a reflexão de temas absolutamente contemporâneos e urgentes. O professor Michel Agier é antropólogo, pesquisador sênior do Institut de Recherche pour le Développement e é professor na École de Hautes Études en Sciences Sociales. É membro do Instituto Interdisciplinar de Antropologia do Contemporâneo, na equipe do Laboratório de Antropologia, Urbanité e Mondialisation. E, antes de continuar, quero lembrar ainda que o professor Michel Agier, ele já realizou pesquisas no Brasil, sobretudo na Bahia, quando então era professor visitante na Universidade Federal da Bahia, na década de 1990. Lá ele trabalhou sobre vários temas, dentre eles raça, etnicidade e redes familiares em contextos de bairros populares urbanos. Mais recentemente, suas pesquisas voltam-se para a formação de novos contextos urbanos, a mobilidades e deslocamentos de populações, de imigrantes, refugiados e deslocados. Suas pesquisas se dão em contextos etnográficos muito diversos. Trabalhou na América Latina sobre esses temas, especialmente na Colômbia, mas também na África, no Oriente Próximo e na Europa. No conjunto de suas pesquisas, uma das questões trabalhadas é a formação dos espaços de fronteira. Além dessas questões, o trabalho do professor Michel Agier reflete também sobre os efeitos do engajamento das ciências sociais nas questões contemporâneas. Vou mencionar algumas das publicações mais recentes. Un Monde de Camps, que foi publicado o ano passado, é uma obra de grande repercussão, O Mundo dos Campos, né? O outro também, La Condition Cosmopolite, L'Anthropologie à l'épreuve du piège identitaire. Essa obra acaba de ser traduzida, vai ser lançada no Brasil esse ano, com o título de Migrações, Descentramento e Cosmopolitismo, uma antropologia das fronteiras. Também publicou Antropologia da Cidade, isso aqui, entre nós, Situações, Lugares e Movimentos, Gérer les Indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, e outro, agora entre nós, não é, ainda francês, Salvador de Bahia, Rome Noire, Ville Métisse, ou Métisse. Outra obra importante dele tocando nas últimas questões que eu falei, não é, dos efeitos do trabalho do antropólogo nas questões contemporâneas, La sagesse de l'anthropologue ou de l'ethnologue, que também está com tradução portuguesa para sair esse ano, como encontros etnográficos, interação, contexto e comparação. E um outro livro também bastante importante, ainda sobre as temáticas dos refugiados, é Au bord du monde, des réfugiés. Com essa breve apresentação, eu vou passar a palavra ao professor Michel Agier, que nos propõe falar aqui sobre o que ele vem chamando de uma nova cosmopolis, as fronteiras como objeto de conflito no mundo contemporâneo. Obrigada, Michel. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aí com vocês de novo. Depois do tempo das projeções teóricas e políticas que se deram no mundo no momento da queda do Muro de Berlim, os desejos de um mundo sem fronteira, ou as teorias da aldeia global, sabemos hoje em dia que a globalização ou mundialização, na qual já entramos, pelo menos pela porta da governança global, não suprimiu as fronteiras,
ela as transformou, as deslocou, as multiplicou, as alargou, tornando-as também mais frágeis, mais incertas. Às vezes ela as transformou em muros materiais, pelo menos 20.000 quilômetros de muros nas fronteiras nacionais hoje em dia, está continuando a construir, como sabemos, ou muros invisíveis, imateriais, de certa forma, eletrônicos, burocráticos, policiais, etc., impedindo ou tornando mais difíceis as mobilidades. E um dos efeitos do muro é de transformar de novo os espaços da fronteira. Pois o muro, e com ele as regulamentações e as ideologias que visem impedir ou tornar mais difícil a passagem das fronteiras, contribuem no alongamento do tempo e do espaço da fronteira. Uma vida mais longa se constrói no entre dois, no patamar, na liminaridade. É isso que nos invita a observar essas situações de fronteiras de mais perto, a observar aquilo que ali é vivido, uma excepção, uma extraterritorialidade, uma exclusão. Para introduzir essa reflexão, eu queria lhe contar, descrever uma cena de fronteira muito breve, a qual eu assisti em fevereiro de 2009 na cidade de Patras, que é um porto da Grécia. Nessa pequena cidade grega, ao lado do mar Iônico, de onde partem os navios de mercadorias para Veneza, Ancona, Bari, na Itália, migrantes chegando do Iraque, do Irã, do Afeganistão, do Paquistão, do Egito, da Líbia, do Sudão, de Eritreia. E agora, jovens libaneses jovens palestinos chegando do Líbano, vêm desde o final dos anos 90 bater e parar no porto. Eles buscam aí uma passagem para a Europa. Cada dia, a alguns metros da fronteira, uns 20 jovens afegãos andam no lado da estrada que borda o porto e, como todos os dias, eles esperam os caminhões que chegam de velocidade reduzida para o porto, de onde eles embarcarão no porão dos navios que os levarão para levar suas mercadorias para a Itália. Quando um caminhão chega, os jovens começam a correr. 2 deles tentam abrir as portas de trás do caminhão e, quando conseguem, seguram as portas abertas, ainda correndo, quando 1 ou 2 outros tentam subir muito rapidamente. Alguns gritos, risos às vezes, porque com o tempo isso se tornou um jogo. Ao lado da rua, uma viatura policial está estacionando, onde 4 policiais observam os jovens conversando, e os jovens correndo a alguns metros deles. Enfim, do outro lado da rua, após um gramado, um grande vidro ocupa toda a fachada do térreo de um prédio de classe média. Atrás do vidro pode-se ver uma sala de fitness, cujos aparelhos são orientados de tal maneira que, quando utilizá-los, uma dezena de praticantes de fitness podem, ao mesmo tempo, pedalar e correr nos aparelhos e olhar plácidos a corrida dos jovens afegãos atrás dos caminhões. Nenhuma palavra está trocada entre os jovens afegãos e os bodybuilders, e não tem relação direta tampouco entre os policiais e os migrantes. Alguns olhares, talvez cruzando olhares entre eles.
Essa cena silenciosa me pareceu simbolizar uma relação ou não relação entre os atores em presença, migrantes, estabelecidos, policiais, que me pareceu poder ser uma espécie de concentrado do estado do mundo hoje. Com sua corrida e seu passeio, sua errância, os jovens migrantes encarnam hoje uma nova figura do estrangeiro, zigzagando entre as proibições, pois se os policiais que os veem correr ficam muito calmos, é porque um dispositivo complexo de muito altas cercas protege o porto, porque os caminhões serão minuciosamente inspectados no estacionamento do porto antes do seu embarcamento nos navios, e porque também na chegada na Itália, aqueles que talvez teriam conseguido passar serão provavelmente prendidos e recolocados nos navios de volta. Eles então se reencontrarão no acampamento de Patras, um acampamento que existiu 12 anos, desde o final de 96 até julho de 2009, e que abrigou, segundo os períodos, de 500 a 2.000 pessoas. Então, quer dizer, eles passam menos facilmente que as mercadorias embaixo das quais eles tentam se esconder. Alguns conseguem, porém, passar a fronteira como essa, pelo mar, ou outras pelas vias terrestres, muito mais longas e cansativas. Essas passagens mantêm o desejo e a energia do movimento dos outros que ficaram bloqueados na fronteira. E entre eles, que fracassaram em atravessar, os meses e os anos passam aí, entre o porto, o acampamento, os squats na cidade e o trabalho sazonal nas plantações de laranjeiras e de azeitona da região. Toda uma vida se organiza nos lugares da fronteira, marcada pela incerteza do momento, a incerteza do futuro imediato, incerteza também sobre como são vistos pelos outros, qual é seu estatuto, qual é sua identidade. Minha abordagem é a de um antropólogo, a partir de minhas investigações de campo na África, no Médio Oriente, no sul da Europa, dos quais a cena de Patras é exemplar. Eu entendi que a fronteira está sempre redefinida numa situação sempre diferente. Está, para alguns, em todos os lugares, como uma ameaça. Eu descobri também, por esse viés etnográfico e progressivamente, por um lado, aquilo que poderíamos chamar da centralidade da fronteira. Isso que eu queria mostrar na primeira parte dessa conferência. Eu descobri, por outro lado, um terreno de intercâmbio e discussão com certos trabalhos que têm a fronteira e o cosmopolitismo como objeto de reflexão, principalmente entre filósofos. Um horizonte comum se desenha. O cosmopolitismo das situações, dos espaços e das pessoas das fronteiras que eu estudei no campo cruza e interpela o debate mais geral sobre o cosmopolitismo e a cosmopolítica dos filósofos. Eu começarei então com as situações de fronteira. Nas minhas pesquisas, as pessoas que chegam na fronteira passam por um processo bem lógico, recorrente e às vezes patológico de desidentificação. Desidentificação pela perda ou afastamento dos lugares, dos laços e dos bens que fizeram sua identidade.
Nas situações de fronteira alargada que eu observei, as pessoas que se encontram ali não podem passar inteiramente e encontrar um lugar, um estatuto, um reconhecimento, uma plena cidadania nos lugares de destinação. Elas se tornam não só migrantes em migração, nem imigrado nem emigrado, mas dentro da migração e, portanto, figuras que eu chamei de homens fronteiras, homens ou mulheres fronteiras, dentro de lugares fronteiras, borderland em inglês. Sua desidentificação parece não poder se transformar em uma outra existência. Minhas perguntas são, então, o espaço da fronteira alargada, o borderland, é um lugar de anomia ou um lugar de relação? O lugar de uma ausência ou o lugar de uma presença de identidade, de socialidade, de cultura ou até de política? Descobri assim a importância que poderíamos dar a 3 maiores figuras teóricas de homens fronteiras, que são o errante, o meteco, o pária, e que têm todos alguns espaços, alguns lugares que correspondem a essa condição social e ao seu relato. Para os errantes, homens e mulheres, africanos e afegãos, que buscam em volta do Mediterrâneo uma entrada para a Europa, o deserto, o mar, os portos, a estrada ela mesma, às vezes as ruas, são as fronteiras. É aí que eles se encontram, às vezes, em acampamentos precários, nos bordos das ruas, nos bordos dos portos, nos bordos das fronteiras nacionais. É uma figura antiga que eu uso aí com a figura do errante, é o vagabundo, o judeu errante. Mas essa figura antiga se torna hoje em dia numerosa e mais visível. Há uma incerteza do percurso, incerteza da destinação, do estatuto segundo os países, seja clandestino, seja ilegal, sem documento, e às vezes com documento e de novo sem documento. É um percurso de exílio que nunca termina. Para eles, a fronteira é um espaço assustador, perigoso, ameaçador. Para se dar coragem, se sentir sujeito de um movimento, sujeito de uma marcha para frente da qual eles não controlam realmente as determinações, eles se dizem aventureiros, recusando a compaixão victimária, às vezes excessivamente enérgicos, às vezes ansiosos, às vezes violentos e podendo pensar em morrer. Sans fou la mort, não importa a morte, é uma palavra que se encontra na África Central e na África do Oeste, no teto dos táxis ou dos caminhões, e que indica um pouco a mentalidade dessa energia. O meteco é outra figura antiga que se atualiza hoje em dia na cidade. Aqui agora são trabalhadores sem documentos, centenas de milhares na França, milhões nos Estados Unidos. Eu os encontrei nas minhas pesquisas mais recentes em Beirute, em famílias compostas, por exemplo, de migrantes do sul do Sudão, casados com migrantes do Sri Lanka e com filhos nascidos em Beirute. Há também trabalhadoras com contrato de trabalho, mas sem cidadania, sem direito, fora da relação de trabalho. Elas vêm das Filipinas, do Sri Lanka, do Bangladesh, da Eritreia. Como os metecos da Grécia Antiga, eles ou elas estão na cidade economicamente úteis, mas
não têm nenhuma cidadania e nenhum direito de propriedade socialmente indesejáveis. Para eles, toda a cidade é uma fronteira e seu lugar se faz, logicamente, nas ocupações clandestinas da cidade, o squat pode então se tornar o lugar da sua existência ordinária. O pária, enfim, é aquele que vive recluso no campo, campo de refugiado, campo de deslocados internos, campo de retenção. São milhares de campos no mundo, são uns 15 a 20 milhões de pessoas que hoje em dia vivem, em certo momento, em campo, em acampamento. Aí ainda, a longa duração desta instalação, seu caráter de cruzamento mundial, encontrando outros grupos nacionais, outros grupos linguísticos, étnicos, missionários humanitários ocidentais, fazem dos campos lugares de fronteira no sentido de uma experiência intensa, concentrada do mundo e da alteridade. Aos poucos, a errância do vagabundo desenha um caminho sem retorno. A diferença do Odisseu, do migrante Ulisses, cuja cidade natal, Ítaca, parecia ser a primeira e a última etapa, o começo e o retorno da viagem. Esses não têm chegada e não têm retorno. O apartheid do pária faz do lugar confinado do indesejável uma fronteira entre a sociedade e os Estados-nações, viver entre os Estados-nações. Um entre dois que se torna viável, mas de onde é difícil sair. E, enfim, a marginalidade do meteco define o estrangeiro explorável à vontade, presente na cidade, mas sem acesso à cité, isto é, sem direito a direitos, como diria Hannah Arendt, socialmente indesejável, embora economicamente útil. Eles e elas squatam, acampam, vivem nos interstícios da cidade. Todos percorrem com mais ou menos facilidade social e econômica um mundo intermediário, liminar, onde se forma sua consciência de pertencer ao mundo, como, ao mesmo tempo que cresce sua distância em relação com suas identidades herdadas. Quanto aos diferentes lugares de fronteira que eles atravessam nesses percursos, o acampamento, o campo, o squat, são instalações concebidas como provisórias, precárias, para todos, para aqueles que chegam, aqueles que olham para eles. Mas essas instalações, esses estabelecimentos, representam também uma certa estabilização em situações de fronteiras. São situações onde cada um descobre sua relativa extraneidade no olhar dos outros, os outros estando para eles aquelas e aqueles que vivem na cidade onde eles mesmos não têm acesso ou só um acesso limitado, mas também os outros mais próximos, aquelas e aqueles que, como eles, vivem nesses mesmos lugares de fronteira. Relações sociais cotidianas ali nascem, relações de poder se formam com as hierarquias entre aqueles que já estavam aí e aqueles que chegaram depois, entre homens e mulheres, em função das relações que uns e outros têm ou não com o mundo exterior, aquele da cidade, da qual eles são um povo exterior. Eu queria dizer algumas palavras rápidas, um pouco mais precisas, sobre dois desses lugares fronteiras. O squat, chamado Gaza Hospital, em Beirute, e um campo de refugiados de Maeba, na Zâmbia. Eles
se constituíram progressivamente como lugares, no sentido de lugar antropológico, ao mesmo tempo que lugares de fora. O squat de Gaza Hospital, no bairro de Sabra, em Beirute, é um squat de antigo hospital, um squat de 11 prédios, contando um pouco mais de 400 ocupantes. Ele foi aberto em 87 por mulheres palestinas fugindo das violências do campo de Shatila, no mesmo bairro de Sabra. Progressivamente, ele se tornou um lugar de habitação para outros refugiados palestinos fora dos campos, no resto do Líbano, para libaneses pobres, iraquianos, trabalhadores migrantes sírios, egípcios, sudaneses, depois para mulheres migrantes do Bangladesh, trabalhando como empregadas domésticas sem documento, e, enfim, mais recentemente, em muito grande número, para refugiados sírios. O campo de Maeba, na Zâmbia, ele foi aberto em 1971 e nunca parou de crescer em função dos momentos sucessivos da guerra em Angola, mas também da chegada de outros migrantes e refugiados